porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso devocional. E hoje a pergunta que eu tenho para fazer para você é: quem ama o dinheiro zomba de Deus? Qual que é a sua opinião? Hoje nós vamos identificar dois tipos de pessoas: as que deixam de servir a Deus por amor ao dinheiro e as que deixam de servir a Deus por não ter ele e estar escravos da miséria. E a minha palavra de fé, à luz da revelação de hoje, é que você possa encher o seu coração da sabedoria de Deus para aprender a lidar com todas as esferas da sua vida, que são ciclos, que devem acontecer, e cada coisa ela deve estar no seu devido lugar. Então, como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então aqui a gente tem a palavra chamado e propósito. Quando a gente descobre isso em cima da nossa vocação, a gente começa a ter um alinhamento na nossa vida. E a gente precisa colocar algumas coisas no lugar, que a gente já falou em outros devocionais, tá? O diabo não é inimigo de Deus, tá? O diabo, ele é o adversário de Deus. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele tenta matar, roubar e destruir, ou muitas vezes aprisionar, ou o que a gente vai falar hoje, escravizar, tá? E o único que é o inimigo de Deus, segundo a palavra, é o amor ao dinheiro, tá? E não o dinheiro em si, mas o amor. Ou seja, você precisa hoje tomar uma decisão, fazer uma escolha desses dois tipos de pessoa. A terceira pessoa que nós vamos estudar hoje é a pessoa que entendeu e colocou as finanças, as riquezas, o dinheiro no seu devido lugar. E a palavra hoje, ela está lá em Lucas 16:14, que a gente vai começar a meditar, que fala assim: e os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, quando a gente serve ao dinheiro, nós estamos ligados ao Deus Mamon, que fala. E a escolha que nós precisamos fazer hoje é separar a mentalidade do ambiente onde a mentalidade de ambição, que é querer o melhor, querer algo melhor, com o processo da ganância, E Jesus, ele fala que o poder, do dinheiro, ele pode se assenhorar, ele pode ter um domínio sobre a sua mente. E esse domínio da nossa mente, quando ela não é uma mente está ligada em Cristo pela renovação da palavra, nós estamos em um processo de escravidão. E pessoas que têm amor, pessoas que têm devoção ao dinheiro, quantas coisas ruins estão atreladas a isso, Muitas vezes elas são ligadas aí elas matam, fazem coisas terríveis, se prostituem, O jogo de interesse e manipulação, e principalmente a corrupção que o dinheiro traz hoje, são alguns dos fatores quando ele não está alinhado, ele não está no lugar que ele deveria estar. Então, quantas pessoas se sentem presas, ela não tem paz nem para trabalhar, Porque quando o amor ao dinheiro torna essas pessoas escravas, faz com que elas sirvam esse Deus Mamon. E lá em Lucas, no capítulo 12:34, ele fala exatamente: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aí a pergunta que eu faço para você: aonde estão as coisas mais preciosas da nossa vida? Qual o ambiente que encontra-se o nosso tesouro? Como que está esse ambiente? E a Bíblia fala, ela é muito bem clara, que o ambiente do nosso tesouro é o coração. E o ambiente do nosso coração é onde estará de mais precioso em nós. Olha só que palavra forte, Então, o que nós precisamos entender? Que essa devoção às riquezas, faz com que uma pessoa ela se torne escrava. Então, nunca podemos tirar o Senhor do centro da nossa devoção, da nossa paixão. Nunca podemos estar apaixonados por coisas que Deus pode providenciar
mais do que pelo Deus provedor. Aleluia! Nada pode roubar a nossa devoção a Deus. Quanto mais nós tratarmos o nosso coração em relação às riquezas, nós vamos produzir coisas, terríveis. Nós tornamos, que é o que a palavra diz, assim como os fariseus, nós nos tornamos zombadores de Jesus. E quando nós estamos vivendo numa miséria, onde nos falta tudo, nós estamos nos mostrando que a falta, ou que aquilo que prevaleceu em nossas vidas, até mesmo acima de Jesus, nós estamos contando um testemunho e mostrando ao mundo que, realmente essa falta faz com que a gente seja aprisionado, que é o que a gente está comentando ali, quando foi o tema lá do início do nosso devocional aí. E em Romanos 8 ele fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo nós somos justificados, nós somos transformados, os nossos pecados são perdoados e tudo ao nosso redor começa a ser transformado, inclusive as nossas finanças. Então, quando nós somos justificados pelo Senhor, tudo começa a pender para a nossa vida para a luz. E essa vida, ela deve ser abundante em Cristo, porque Ele prometeu a nós. Então, quando Cristo é o centro, as coisas começam a entrar em ordem. Cristo começa, através da revelação, através das situações de uma vida com Deus, de renúncias, aplicando os princípios, Ele começa a colocar no lugar. E as finanças, elas encontram um lugar certo no nosso coração e não mais dominam a gente, a nossa mentalidade. Nós não nos tornamos mais escravos, Que quando ainda nós somos escravos das riquezas ou vivemos na miséria, conforme a gente mencionou, nós mostramos a falta das coisas, que isso que venceu na nossa vida. E nem tudo, e fica evidente, que nem tudo está em ordem. Então esses dois tipos de pessoas que deixam de servir por amor ao dinheiro e deixam de servir por não ter ele. Então acabam se tornando escravos da miséria. Então nós podemos ter atitudes religiosas intensas, mas em nosso testemunho, aonde nós desonramos a Deus, através da miséria e da pobreza também. E assim como os fariseus aqui, eles zombavam, porque eles punham justamente aquilo que estava dentro do coração deles, que era a devoção às riquezas, no qual eles se tornavam escravos. Então a atividade religiosa sem o tratamento de Deus em nossos corações, ela não serve para nada. Então nós precisamos ter o quê? O discernimento dos processos, dos princípios da palavra, para que realmente a gente não fique pelo caminho, para que a gente evolua como servos de Deus, para que nós possamos usar o nosso trabalho, o nosso dinheiro, as nossas riquezas como um fim das coisas e não como um meio. E tudo isso, trabalho, dinheiro, riquezas, família, só podem ser santificados no Senhor. Então as riquezas, elas não devem ser alvo na nossa vida, e sim um meio para que a gente consiga proporcionar coisas boas para nós mesmos, para você, para os seus filhos, e principalmente para o reino de Deus. Porque quando a gente recebe recursos, quando Deus nos prospera com ideias, com situações, principalmente na parte profissional, serve para que a gente possa ser uma coluna para o reino, para abençoar ministérios, missionários, que estão ao redor do mundo, suprir a necessidade, que quem está proclamando o evangelho, ou simplesmente aí na catástrofe que nós estamos acompanhando aí nas redes sociais aí das enchentes no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas que precisam não somente de oração, que a gente sabe que a oração é poder, é intercessão, mas nesse momento elas precisam reconstruir as suas vidas. E sem dinheiro, sem recursos, é impossível a gente poder auxiliar, Então, o que os fariseus faziam na prática religiosa, eles tinham uma grande intensidade, mas a motivação, aquilo que estava por dentro do coração, estava ligado ao sentimento não de ambição por ser melhor, proporcionar algo melhor, mas estavam fazendo por ganância, Então estava invertido nos seus corações realmente o propósito. Então nós sermos abençoados pelo amor de Deus é uma dádiva divina, A gente exercer o dom da caridade,
E tem muitas pessoas que às vezes não gostam daquilo que faz, então muitas vezes elas se sentem presas num trabalho e ainda estão miseráveis, né? Então quando a gente descobre o nosso propósito de vida, a nossa vocação, e a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente não trabalha mais, né? Então descobrir o lugar do trabalho também é uma grande questão, que quando a gente coloca o trabalho no nosso coração, no lugar certo, ele acaba se tornando bênção para a nossa vida. E as coisas começam a entrar em ordem em todas as coisas, né? Eu gosto muito do exemplo de falar assim, que toda mudança de Deus, toda mudança em nossas vidas, ela é como uma chuva de sabedoria e de conhecimento. Então a palavra de Deus é a chuva, a terra é o nosso coração, e a semente ela vai crescendo ao longo do tempo, ao longo das renúncias, ao longo de uma vida com Deus, como uma árvore frutífera, né? Ou seja, todos os sonhos, os projetos de Deus, eles crescem em nosso coração, e é necessário a gente aproveitar esse conhecimento nesse tempo que nós temos, a questão do tempo da igreja, a era da graça, né, que está liberada sobre nós, para viver uma transformação radical em nossas vidas. Então a minha oração, minha declaração de fé hoje é para que nós tenhamos o raciocínio, o entendimento de colocar as coisas em ordem, para que a gente possa se alinhar no nosso propósito e servir a Deus com alegria. Vamos orar? Deus, que todo o nosso coração, Pai, toda a nossa alma, Deus, tudo aquilo, Pai, que nós possamos fazer, Pai, elas possam ser, ó Pai, ressignificados, Pai, que nós possamos, Pai, quebrar, ó Pai, o raciocínio, Pai, da escravidão, da miséria, Senhor. Nós não somos escravos, Senhor, nós somos livres em Cristo, Deus. Nós temos o amor, Pai, e agora principalmente, Senhor, a liberdade, Senhor. Nós fomos chamados, Pai, para a obediência, Senhor, a obediência para o amor ao Teu nome, Pai. Nós não precisamos mais, Senhor, correr atrás, Senhor, das bênçãos de Deus, porque de maneira voluntária, Pai, as coisas hoje, Pai, que lutamos, Senhor, as coisas, ó Pai, que nós queremos alcançar, Pai, se nós vivemos correndo atrás, Senhor, nós invertemos os valores divinos, Senhor, impedindo, Pai, que as bênçãos cheguem até nós, Pai. Então nós entendemos que o amor de Deus, e nós possamos obedecê-lo de forma voluntária, Pai, para que nós possamos estar prontos, para que as bênçãos nos alcancem, Senhor, e que a nossa corrida não possa ser desajustada, Pai, e que nós possamos ser, Pai, obedientes, Pai, verdadeiramente ao Teu propósito, Senhor. E à medida que nós o amamos, Senhor, nós obedecemos e vivemos constantemente, Pai, debaixo da sabedoria divina, Pai. Então nós enchemos o nosso coração de sabedoria para lidar com todas as esferas da nossa vida, Senhor. E que o nosso coração, Pai, esteja, Senhor, cumprindo, Pai, os ciclos necessários, Pai, para que as coisas aconteçam, que tudo seja organizado e seja colocado no seu devido lugar. É o que nós oramos, nós declaramos e profetizamos nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Mova-se!